Ok, obrigado. Boa noite a todos mais uma vez. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Vamos retomar nosso estudo na nossa apostila, de onde nós paramos na aula anterior, na página 72, a busca por obediência. Verifiquem aí na apostila de vocês, por favor. Ok. Ok, irmãos. Como diz o enunciado da nossa aula hoje, né? Mesmo que a obediência ela seja no poder do Espírito Santo, e sendo Deus quem realiza essa obediência, a nossa disposição para ser obediente, ela é essencial também. Ela não pode, de maneira nenhuma, ser deixada de lado. Nós observamos pelas Escrituras que o apóstolo Paulo ele era um homem que buscava a Deus constantemente de todo o seu coração. Paulo nunca se acomodou ao imaginar que ele era santo demais e deveria relaxar na sua busca por Deus. Isso é um detalhe interessante e a gente pode trazer esse ensinamento da vida de Paulo para nós. Muitas pessoas acham que a santidade ela tem um ponto máximo em que podemos chegar. A verdade é que não existe, né? Nós devemos buscar esse crescimento, ou crescer em santidade constantemente. Isso vai nos manter cada vez mais próximo de Deus, isso vai nos manter na presença do Senhor. O apóstolo Paulo tinha esse conceito, né, de não se acomodar. Ele não olhava para si mesmo e dizia, eu já sou crente demais, eu já conheço a Bíblia demais, eu já oro demais, agora eu posso relaxar, posso descansar um pouquinho. Não, diferente, né? Paulo, ele se colocava como um soldado realmente no meio de uma guerra, né, que não descansa, está de prontidão continuamente. Então, essa era a vida de Paulo, né? Ele continuava a buscar crescimento espiritual, obedecendo o Senhor no poder do Espírito Santo. Esse é o desafio para cada um de nós, que busquemos a Deus com o mesmo fervor de Paulo, como diz o texto de Filipenses, capítulo 4, a partir do versículo 1. Gostaria que vocês abrissem nas Bíblias de vocês, por favor. Filipenses 4. É o 3, pastor. É o 3 aí? É o 3, é. Ok. Botaram errado aí. Então, corrijam aí, por favor. É isso mesmo. Filipenses 3. Então, versículo 1, ele já diz, né? Quanto ao mais, irmãos meus, alegrai-vos no Senhor. A mim não me desgosta, e é segurança para vós outros, que eu escreva as mesmas coisas. Olha só, irmãos. Primeiro, diante de tanta coisa e tantos ensinamentos que o apóstolo ele tinha ensinado para os irmãos de Filipe, agora ele diz, olha, além do mais, né, além de tudo que eu já ensinei, além do que eu já passei para vocês, alegrem-se no Senhor. Vivam alegre na presença do Senhor. Isso para ele, e Paulo vai dizer, olha, eu não tenho problema nenhum em ensinar para vocês, escrever para vocês as mesmas coisas, em repetir aquilo que eu já falei uma vez. Então, o primeiro conselho que Paulo dá é, sejam alegres no Senhor. A gente já percebe aí que uma pessoa que anda com Deus, ela transborda de alegria, né? Nós vimos isso nos diversos encontros que as pessoas tiveram com Jesus, realizado nos evangelhos, que as pessoas saíam com o coração transbordante de alegria, aqueles que chegavam-se até Jesus com o propósito de tornar seus seguidores. Outra coisa que a gente precisa entender é que legalismo religioso, ele não produz essa alegria interior que o apóstolo Paulo menciona aqui. Porque, geralmente, quem vive dentro de uma prática legalista religiosa,
ele vive uma obediência forçada, uma obediência obrigatória, ele não obedece por amor, ele não sente satisfação em obedecer o Senhor, ele obedece porque tem regras ali, doutrinas que o obrigam a fazer isso. Então, provavelmente, Paulo alertou sobre o legalismo de algumas pessoas que queriam impor esses tipos de regras lá na igreja de Filipos. Paulo também sabia da necessidade que existia de continuar avisando aqueles irmãos contra essa religiosidade, que sutilmente poderia entrar no meio deles, como de fato acabou entrando e até hoje entra no meio de muitas igrejas. Por isso, Paulo mais uma vez os avisou contra essa maneira religiosa de tentar viver uma vida santa pelo esforço humano. Em outras palavras, o alerta de Paulo para a igreja era para que eles tivessem cuidado, cautela, para não viver uma vida de santidade superficial, uma vida de santidade somente exterior, somente aos olhos humanos e completamente longe de Deus. Versículo 2, então, ele continua dizendo assim: acautelai-vos dos cães, acautelai-vos dos maus obreiros, acautelai-vos da falsa circuncisão. Tenham cuidado, preocupem-se, estejam alertas com esse tipo de pessoas. Primeiro, os cães. Segundo, falsa circuncisão. Paulo avisou para os irmãos ficarem longe de pessoas religiosas, cujas vidas apenas pareciam ser santas. Era apenas superficial a maneira como eles viviam. O interior dessas pessoas estava como um cão. Esse é o conselho, a comparação que o apóstolo Paulo faz. O que faz um cão? Ele coloca aqui como um animal imundo, né? Um animal que regurgita o seu próprio alimento, ou seja, ele lança o seu alimento e depois ele torna a comer de novo aquilo, né? Então ele vai colocar esse exemplo aí, comparando pessoas que vivem uma vida religiosa. Para o judeu, o cão era um animal completamente impuro e era uma ofensa chamar uma pessoa de cão. No 40, qualquer cerimônia religiosa que não é acompanhada por uma transformação interior, ela é o quê? Falsa. Falsa. Acautelai-vos da falsa circuncisão. Circuncisão. Exatamente, ou seja, não adianta somente receber o símbolo da aliança religiosa de Deus com os judeus, naquela época para os judeus a circuncisão, e viver uma vida interiormente longe de Deus, né? Talvez até o exterior, aparentemente, diante das pessoas e diante da igreja, a pessoa seja até santa, seja até uma pessoa cautelosa nos propósitos de Deus. Mas quando não está diante dos olhos humanos, essa pessoa acaba se revelando falsa, né? Ela acaba se revelando aí essa pessoa falsa. E é a mesma comparação em relação a pessoas dentro da igreja, né? Muitas pessoas que se declaram servas de Cristo, frequentam a igreja, até se batizam, mas de fato nunca tem esse novo nascimento para viver uma vida de intimidade com Deus, partindo do seu interior para o exterior. E não somente por fora, né? Mas partindo realmente de dentro do seu coração. No versículo 3, ele diz: porque nós é que somos a circuncisão. Nós que adoramos a Deus no Espírito e nos gloriamos em Cristo Jesus e não confiamos na carne. Agora sim, Paulo diz que um seguidor de Jesus, ele agrada ao Senhor. Primeiro, ele é o quê? Um adorador. Adorador. Um seguidor de Jesus que agrada a Deus, primeiramente, ele é um adorador. Segundo, ele vive para a glória. Para a glória de Deus, né? Glória de Deus. Tudo que fazemos, pensamos ou planejamos fazer deve ser sempre para a glória do Senhor. Toda a nossa vida
deve ter sempre como foco a glória de Deus. Ainda quando buscamos os nossos objetivos pessoais, como, por exemplo, um trabalho bom, né, que tenha um bom dinheiro, como, por exemplo, a compra de uma boa casa ou a construção dessa, a compra de um veículo, que são objetos pessoais nossos, ainda essas coisas, quando buscamos essas coisas, devemos visar sempre a glória de Deus acima de tudo. E nunca devemos nos esquecer que qualquer que seja a conquista que a gente tenha na nossa vida, qualquer que seja o sucesso na área da nossa vida, a gente precisa sempre glorificar o Senhor e entender que Ele quem nos tornou vitorioso nessa área. Então, outra coisa, o seguidor de Jesus, ele é um adorador que agrada a Deus, ele vive para a glória de Deus e ele não confia na sua própria capacidade ou carne, né? Correto. Na sua própria carne, na sua própria capacidade, na sua própria força, na sua própria habilidade, né? Em outras palavras, ele não confia em si mesmo para viver uma vida santa. Ele confia especificamente, né, exclusivamente no Senhor. Toda a confiança está em Deus, porque aí a pessoa passa a reconhecer que ele não é capaz de viver pela sua própria força da maneira como Deus quer. Continuando, versículo 4. Bem que eu poderia confiar também na carne. Se qualquer outro pensa que pode confiar na carne, eu mais ainda. Então, olha o que Paulo está dizendo. Ou eu ainda mais. Eu ainda mais. Paulo tinha em seu passado o quê? Alguém responde? Mais motivos para se orgulhar no seu esforço religioso do que qualquer legalista que estava tentando impor regras aos filipenses. Paulo, então, alistou as suas credenciais religiosas. E aí, antes de ler essas credenciais, eu quero perguntar para vocês, por que Paulo tinha, no passado, mais motivos para se orgulhar do que aquelas pessoas que simplesmente se declaravam legalistas? Alguém sabe responder? Porque ele vivia um padrão quase perfeito na lei, porque andava na linha, como eu esqueci aquela palavra que ele irrepreensível. Irrepreensível. Então ele era um fariseu, obediente à lei. Exatamente, irmão. Ele tinha uma vida diferenciada, né? A gente poderia até dizer que se alguém poderia ser salvo pelo zelo que tinha com a lei, esse deveria ser Saulo de Tarso, né? O Paulo de Tarso. Porque ele realmente se preocupava em viver conforme a lei de Moisés ou a lei dos judeus. Como ele mesmo diz no versículo 5. Circuncidado ao 8º dia, da linhagem de Israel, da tribo de Benjamim, hebreu de hebreus, quanto à lei, fariseu. Olha só. Paulo vai dizer que a vida de obediência dele para com a lei dos judeus começou logo quando ele era ainda um bebezinho, como determinava a própria lei. Todo recém-nascido em Israel deveria ser circuncidado ao 8º dia, porque era o símbolo da aliança de Deus com Abraão. E aí ele ainda vai dizer, né, ele não foi apenas circuncidado como um estrangeiro, porque o que muitas pessoas não sabem ou passa despercebido é que quem não era judeu também poderia ser circuncidado. Também poderia se deixar circuncidar e participar e fazer parte da vida religiosa dos próprios judeus. Assim, os senhores exigiam que fosse feito com os seus escravos, né? Geralmente, aqueles homens judeus ricos que tinham escravos estrangeiros, eles exigiam que esses escravos fossem circuncidados para viver dentro da prática religiosa judaica ali daquela época. Mas Paulo ele vai dizer que ele teve o direito, né, porque ele era filho de judeu, né, filho de hebreu, de mãe e pai.
ou seja, um judeu natural, de raça pura mesmo, legítimo, como nós poderíamos dizer assim. E quanto à lei, fariseu, né? Ou seja, ele era treinado para ser um líder religioso. Treinado na religião para ser um líder religioso, um mestre. Como sabemos, conforme o livro de Atos, ele estudou aos pés de um dos maiores mestres da lei da sua época, que foi Gamaliel, um grande mestre, né? No versículo 6, então, ele continua dizendo: quanto ao zelo, perseguidor da igreja, quanto à justiça que há na lei, irrepreensível. Olha só. Além de ser um fariseu, e a gente sabe que os fariseus eles se destacavam na época de Jesus e na época de Paulo pela preocupação e zelo que eles tinham em obedecer à lei de Deus, existiam outros grupos religiosos naquela época que tanto eram grupos religiosos como eram partidos políticos, como os saduceus, por exemplo. A gente conhece os principais, os mais influentes naquela época, que eram o grupo dos saduceus e os fariseus, mas tinham outros grupos, tinham os escribas, tinham outros grupos de outras pessoas que tinham outro nome, né? Muitos deles que nem judeu era, que adorava homens. E sendo dessa característica, né, farisaica, dentro desses princípios, Paulo estava no mais conceituado grupo daquela época, né? Ou seja, o mais respeitado pelo povo. E aí ele vai dizer, olha, eu tive zelo pela lei de Deus a tal ponto de perseguir a igreja. A gente observa que quando Paulo ele perseguia os cristãos, né? Uma das coisas que a gente precisa ter em mente, que na maioria das vezes que a Bíblia usa a palavra igreja no Novo Testamento, quase sempre ela está se referindo aos crentes, aos servos de Jesus, e não ao prédio religioso. A gente tem a mania da gente construir um salão e colocar uma placa na frente assim com o nome Igreja Evangélica. Vamos lá, Igreja Evangélica dos Irmãos. Que na verdade deveria ser local de reunião da Igreja dos Irmãos. Porque nós somos a igreja. Aquele lá é só o local onde a igreja se reúne. Se a igreja se reúne embaixo de uma árvore, então ali está a igreja, né? O salão, o templo é o local onde a igreja está. E nós acabamos dando o nome de igreja para o prédio e muitas vezes esquecemos que esse nome, na maioria das vezes, ele é atribuído para cada crente verdadeiro em qualquer lugar do mundo. Continuando, versículo 7. Mas que para mim era lucro, isso considerei perda por causa de Cristo. O que era lucro para Paulo? O conhecimento humano que ele tinha, né? Os ensinamentos que ele teve, todo o conhecimento que ele recebeu dos grandes mestres da sua época, era coisa pela qual Paulo se orgulhava antes de conhecer Jesus. E aí agora ele abrindo os olhos da fé, ele diz, eu imaginava que aquelas coisas para mim eram lucros, mas eu escolhi perder todas elas por amor de Jesus. Tudo que Paulo considerava como lucro ou mérito religioso, feito na sua própria força, ele considerou como perda, né? Ou seja, que para a sua vida espiritual, para a sua salvação, para o seu relacionamento com Deus, nada daquilo o ajudaria. Ele teve que aprender novos conceitos da lei. Verso 8. Sim, deveras considero tudo como perda por causa da sublimidade do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, por amor do qual perdi todas as coisas e as considero como refúgio para ganhar a Cristo. Olha só. Paulo abandonou todo o mérito religioso que ele tinha até a sua carreira promissora
na religiosidade, porque ele valorizou mais a sua Vida. Sua Relação, busca. relação com Cristo. relação, mais a sua relação, mais a sua busca, mais a sua intimidade, né? Se eles estão certos, com Cristo acima de qualquer coisa. Esse se tornou o alvo da vida de Paulo, né? Ele buscou as coisas que o aproximavam de Deus e deixou de lado aquelas coisas que não traria para ele benefício espiritual nenhum. Paulo, conforme o versículo 9, que diz assim: e ser achado nele, não tendo justiça própria, que procede da lei, senão a que é mediante a fé em Cristo, a justiça que procede de Deus baseada na fé. Então, olha só. Paulo não queria uma vida reta que dependesse da sua própria força para obedecer à lei. Essa era a realidade. Ele diz: eu quero ser achado em Jesus, não como alguém que buscou pela sua própria capacidade ser justo diante de Deus ou justificado. Muito pelo contrário. Aquele que foi justificado mediante a fé na pessoa de Jesus Cristo. Era assim que Paulo queria ser visto. E não como alguém santo porque viveu uma vida perfeita. Paulo também queria uma vida reta que viesse de Deus, né? De Deus, de lei, vou ter lei. E uma vida reta que viesse de Deus, recebida através da fé. Da fé. Continuando, verso 10. Para o reconhecer e o poder de sua ressurreição e a comunhão dos seus sofrimentos, conformando-me com ele na sua morte. Olha só, Paulo, ele queria que a sua prática de vida ela fosse refletida na realidade de uma pessoa que morreu junto com Jesus. E que como Jesus ressuscitou, Paulo também queria que a sua vida fosse lembrada de alguém que ressuscitou para uma nova vida, como uma nova pessoa, como um novo ser. Ele estava pronto para pagar qualquer preço, até mesmo sofrer, a fim de obedecer o seu mestre e alcançar o alvo dos seus objetivos. Verso 12. Não que eu tenha já recebido ou tenha já obtido a perfeição, mas prossigo para a conquista ou para conquistar aquilo para o que também fui conquistado por Jesus Cristo. Olha que interessante, irmãos. Paulo sabia que mesmo buscando viver uma vida de santidade mediante a fé na pessoa de Jesus Cristo, uma vida produzida por Deus, ele sabia que ainda não tinha alcançado ou que ainda não havia chegado à Perfeição. não havia chegado ainda à perfeição, conforme o padrão da imagem de Cristo. Sabia que algo muito ainda lhe faltava, né, para que ele pudesse estar sempre mais próximo de Deus, e que, de fato, ele também era consciente de que jamais alcançaria essa perfeição até a sua glorificação no céu. E ele diz no verso 12 ainda: mas eu prossigo para o alvo. Olha, mesmo que eu não consiga ser perfeito, alinhado como Deus quer, mesmo que eu tenha as falhas e muitas vezes eu acabe vacilando na minha tentativa de ser perfeita, ele diz: eu prossigo para conquistar aquilo para o qual também eu fui conquistado por Jesus. Diz: eu não desisto porque eu sou humano, eu não desisto porque eu sou falho, porque eu não consigo ser perfeito como eu desejo ser. É isso que ele fala lá em Romanos, né? Eu quero ser perfeito diante de Deus, ele fala com outras palavras, mas eu não consigo. Eu quero fazer o bem, eu quero fazer o certo, mas eu faço o que não deveria fazer, mesmo contra a minha vontade, né? Então, ele analisando a sua vida e vendo que ele não chegaria a essa perfeição, ele diz: eu não desisto por causa disso. Eu não desisto de seguir o meu mestre,
porque às vezes eu tropecei no meio do caminho. Muito pelo contrário, né? Prossigo. Paulo prosseguiu na sua busca por mais intimidade com Deus e para ter uma vida de obediência, uma vida santa, conforme Deus quer que tenhamos. Continuando o verso 13. Irmãos, quanto a mim, não julgo havê-lo alcançado, mas uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que para trás ficam e avançando para as que diante de mim estarão, verso 14, prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Olha só, mais uma vez Paulo declara, não alcancei o alvo da minha busca. Não cheguei ao padrão de santidade que Deus quer de mim. Como a Bíblia fala, eu gosto muito do texto de Mateus 14 e também de João 6, quando, logo depois que Jesus faz a multiplicação dos pães e dos peixes, Jesus ordena aos discípulos que fossem para o barco, que ele o seguiria logo depois. E Jesus se retira sozinho para orar. Os discípulos pegam o barco, navegando para o outro lado, entra a madrugada. E Jesus não estava com eles ainda. De repente, eles olham e vê um homem no meio do mar, andando por sobre as águas. A Bíblia diz que eles gritam, atemorizados, pensando que fosse um fantasma. Mas Jesus diz, não tem mais, sou eu. Pedro então disse, és o mestre, manda-me ter contigo sobre as águas. Jesus diz, então vem. A Bíblia relata que Pedro desceu do barco e até começou a andar em direção a Jesus. Mas percebendo o vento forte e o balanço das ondas à sua volta, Pedro teve medo, começou a naufragar. E aí ele gritou, mestre, socorre-me, estou perecendo. A Bíblia diz que prontamente Jesus tomou Pedro pela mão e ambos subiram no barco. E chegaram ao seu destino. Eu gosto muito dessa comparação em relação à nossa vida, nossa caminhada com Jesus. Como o próprio Paulo declara nesse texto, nós temos um alvo. Ele diz no versículo 12, o alvo que nos conquistou foi Jesus. O mesmo alvo que Pedro tinha quando estava no barco. Eu sempre comparo isso. A nossa vida sem Jesus é comparada à vida dos apóstolos dentro daquele barco. Alta madrugada à noite, o vento soprando contrário ao que ele remava, eles não conseguiam chegar ao seu destino, estavam com medo do barco afundar, estavam no mar agitado, alta madrugada da noite, lutando contra algo que eles não poderiam vencer, que era a força do vento e as ondas. Assim é a vida das pessoas que não têm Jesus. É uma turbulência, remando e lutando contra algo que eles não vão conseguir. E aí a gente conhece Jesus e começamos a caminhar em direção a Cristo. Eu vejo Cristo ali, naquele texto de Pedro, como a nossa glorificação. Em direção a Jesus que nós andamos para ser glorificado e viver eternamente com Ele. Mas durante essa caminhada, nos depararemos com grandes obstáculos, com desafios que nós precisaremos superar. E o conselho que a Bíblia nos dá é a gente fazer como o apóstolo Paulo fazia. Prossigo para conquistar, porque eu ainda não alcancei. O que ficou para trás eu esqueço. E avanço para o que está diante de mim, para o meu Senhor, para o meu Mestre, para o meu Salvador. No versículo 14,
ele ainda diz, né, prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação. Então, Paulo fez o quê? Esqueceu. Paulo esqueceu do seu passado, incluindo as suas conquistas e as suas derrotas. Paulo continuou buscando e avançando para o seu alvo. Ou seja, uma vida de santidade, conforme Deus queria que ele vivesse, e, principalmente, uma vida com o Senhor Jesus por toda a eternidade. Amém? Amém. Alguém pode ler para a gente esse exemplo, por favor? Eu posso ler? Pode sim, por favor. Exemplo, a marca de um campeão em qualquer esporte é aquele que esquece do passado e continua se aperfeiçoando. Ele não relaxa, se gloriando nas vitórias de ontem, nem fica se martirizando com as derrotas de hoje. Quando ele cai, ele se levanta. Quando ele ganha, ele continua treinando e melhorando. A vida espiritual é assim. Cada dia é um novo dia. Precisamos esquecer do que ficou para trás e olharmos para Cristo, continuando na busca para viver uma vida santa, não através de regras, mas através do poder do Espírito Santo agindo em nós e vivendo por princípios bíblicos. Isso requer uma vida de oração, pedido para Deus fortalecer nossas vidas. Precisamos encher nossas mentes com a vontade de Deus por meio da sua palavra. A adoração nos leva a fixarmos nossas mentes em seu caráter. Muitas vezes, precisamos virar as costas para aquilo que sabemos que provocará a nossa carne. Amém. Amém. Então, essa é a realidade, né? Como eu falei, até citei o exemplo de Pedro ali, essa nossa caminhada vai ser cheia de obstáculos e desafios. O nosso andar com Cristo é uma caminhada árdua, é uma caminhada desafiadora. Se nós olharmos na Bíblia, todas as promessas de Deus para com o homem, ela chegou. Mas aquele que recebeu a promessa não foi poupado dos desafios. A gente já começa pelo exemplo de Abraão, que vivia uma vida acomodada lá em Ur dos Caldeus com seus parentes, aparentemente idólatras. Deus, então, diz, olha, Abraão, eu te preparei uma terra, né, e vou te mostrar ela. Sai da tua casa, dos teus parentes, vai para uma terra que eu te mostrarei. Pega a tua mulher e sai. Deus não disse para Abraão aonde era a terra, que tipo de terra era. E um detalhe principal, Deus não falou para Abraão que aquela terra já tinha dono. Outras nações habitavam a terra de Canaã quando os judeus chegaram naquela terra. E eles tiveram que lutar por ela e tomar à força, a fio de espada, aquela terra que hoje eles vivem. Então, todas as conquistas vieram com desafios. Da mesma forma, José, antes de se tornar governador do Egito, foi vendido como escravo. Pelos sonhos que José tinha, ele já esperava que Deus iria colocá-lo nos lugares altos como ser humano. Iria lhe dar honras e poder dentro da realidade humana. Ele só não sabia qual o caminho que Deus usaria para fazer esses propósitos se cumprirem na vida dele. E com certeza ele não esperava viver uma grande parte da sua vida como escravo, até que tudo isso se cumprisse na vida dele. O povo de Israel, quando saiu do Egito em direção à Terra Prometida, peregrinaram por 40 anos. Faltou comida, faltou água. Deus estava sempre com o povo, mas eles não foram poupados dos desafios. E em muitas situações, o povo fraco, cansado, com sede, ainda eram atacados por inimigos que viviam naquela terra de Canaã,
antes mesmo de começarem as conquistas lideradas por Josué. Então a gente começa a observar que a nossa caminhada por Cristo, né, nós temos uma promessa. Deus também preparou para nós uma terra prometida. Deus preparou. Jesus diz: eu vou preparar lugar para vocês. E quando eu for e vos preparar lugar, eu voltarei e vos terei para mim mesmo, para que onde eu estou, vocês estejam também. Então, Jesus foi preparar esse lugar. Nós temos essa terra prometida por Deus. Agora, a caminhada até essa terra prometida será repleta de desafios. O nosso desejo deve ser sempre o de crescer em santidade no poder de Deus. Precisamos submeter a nossa vida, as nossas vontades a Ele, para que o Espírito Santo haja e dirija as nossas vidas. Amém? Amém. Só resumindo aqui, né, pegando o gancho desde o que nós estudamos na aula anterior e nessa agora, sobre obediência. A obediência é a consequência do nosso Amor. amor para com Deus. A adoração ela nos conforma para refletirmos a Imagem. imagem de Deus progressivamente. Né? A lei de Deus é um reflexo do seu Caraca, nome, né? Ou caráter, pode ser também. mais na frente. Próximo. A obediência começa com a nossa submissão ao Senhor. Senhor, e não apenas à lei. É impossível obedecer à lei sem, primeiramente, submeter as nossas vidas a Deus. Pessoas que não adoram a Deus seguem Regras. Tradições. regras ou tradições humanas. Adoradores conduzem suas vidas conforme os Preceitos. Preceito. preceitos ou princípios bíblicos em vez de regras ou tradições. Né? A nossa luta espiritual é entre o Espírito e a carne. espírito e a carne. Paulo reconheceu que não havia chegado à Perfeição. perfeição nessa vida e que nunca vai chegar nessa vida. Ninguém chega, essa perfeição só quando chegar no céu. Mesmo assim, Paulo não desistiu e continuou a Avançando. avançar em sua busca por santidade. Amém? Então, algumas dicas aqui, né, de como obedecer a Deus. Primeiro, descubra a vontade de Deus na palavra dele. Leia a Bíblia, não para descobrir normas, para que a sua vida seja conduzida por essas normas, mas com a intenção de buscar aquilo que agradará ao Senhor. O seu foco, ao ler as Escrituras, deverá ser no seu relacionamento com Deus, e não de fazer algo para evitar castigos ou para receber bênçãos. Em segundo lugar, submeta a sua vontade a Deus. Entreguem a Ele os desejos de vocês. Pessoas tentam submeter o seu comportamento, a sua mente ou os seus sentimentos a Deus. A subordinação da nossa vontade será o começo para a obediência. Terceiro, seja sempre humilde. Confesse para Deus que você deseja obedecer a Ele. Não na sua própria força, mas no poder do Espírito Santo. Você precisa depender dele e não da sua própria capacidade de obedecer. Em quarto, adore a Deus. Ou seja, encha a sua mente com o caráter do Senhor. Em quinto, levante-se se falhar. Mesmo que busquemos a Deus de todo o nosso coração, teremos momentos que falharemos. Um cristão maduro se levanta rapidamente, confessa o seu pecado, confia no seu perdão e continua andando com ele.
Sexto, continue buscando. Nunca desista. Até o apóstolo Paulo reconheceu que não havia chegado ao alvo, mas não havia comodismo da sua parte. Ele continuava progredindo na sua obediência. Ok? Ok. Nós entramos aqui na apostila o sexto estudo, né, aqui na nossa 8ª aula. O versículo de referência é Filipenses 4, do 6 ao 7, né? Deixa eu só conferir isso mesmo. Filipenses 4, 6 e 7. Não andeis ansiosos de coisa alguma. Em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições, pela oração e pela súplica com ações de graça. E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará os vossos corações e as vossas mentes em Cristo Jesus. Amém? Nosso sexto estudo, a gente vai tentar dividir esse sexto estudo em 2 aulas, a de hoje, né, o resto dessa aula, e a próxima, e aí o 7º estudo nós dividiremos em mais 2, ou, se possível, eu vou tentar adiantar um pouquinho para que a gente deixe a nossa última aula aí para um momento mais descontraído, né, uma provazinha aí para a gente fazer, certo? Então vamos lá, o sexto estudo, andando em comunhão com Deus. Oração. Como é que nós comunicamos com as pessoas que estão à nossa volta? Falando. Conversando, falando, não é isso? E com Deus? Orando. Orando. Antes de entrar em um relacionamento com Cristo, as pessoas geralmente rezavam, né? Ou seja, fazia uma leitura repetida ou programada de um texto que eles chamam de reza, né? Para conseguir os seus objetivos. A reza, ela é um pedido direcionado a um ser superior. Só que ela segue uma fórmula para conseguir algo para o seu próprio benefício. Normalmente, uma reza usa uma linguagem religiosa e decorada, né? Ou um ou outro. Quando os discípulos de Jesus, eles presenciaram as orações de Jesus, eles reconheceram que eles não sabiam orar. Olha que interessante isso. E eles disseram no Lucas capítulo 11, versículo 1, Senhor, ensina-nos a orar, como também João ensinou aos seus discípulos. Quando uma pessoa conhece Jesus, ela para de rezar e começa a se comunicar com Deus por meio da oração, um diálogo. Isso aprofunda o relacionamento e transforma a vida da pessoa que está orando. Às vezes, nós podemos aprender mais sobre a oração com um novo convertido do que ele conosco. Eu me lembro que, alguns anos atrás, né, muitos anos atrás aqui em Alagoas, eu comecei a evangelizar um rapaz, um ex-traficante na época, né, que estava tentando sair da vida do crime. A prefeitura, na época, estava oferecendo aqui na cidade alguns cursos profissionalizantes, e eu, como gosto sempre de buscar estudos e capacitações, eu me candidatei para fazer um curso de técnico hidráulico. E nesse curso eu conheci esse rapaz. E eu percebi que ele era muito isolado das pessoas, né? Não conversava com ninguém, não falava com ninguém, ficava sempre por longe ali, meio sem se enturmar. Notei algo diferente nele, né? Cheio de tatuagem, cabelo no estilo. E aí um dia a gente estava fora da sala, né? O professor tinha dado um intervalo, e aí eu cheguei perto dele e perguntei o nome, comecei a conversar com ele, né? E ele começou a falar um pouquinho sobre ele.
E aí eu me ofereci para ir na casa dele à noite. Ele morava com os parentes. Me ofereci para ir lá, para a gente conversar um pouquinho. E aí eu fui. E aí ele me contou, né, um pouco da vida dele, do que ele fazia, do que ele aprontava. E ele estava lá justamente porque ele tinha sido preso em uma operação da polícia e estava de condicional, né? Comecei a fazer um estudo bíblico com ele, os sinais, e foi muito gratificante, né? Muito enriquecedor, tanto para mim quanto para ele, porque cada estudo, ele se maravilhava com Deus e a palavra de Deus, e ao mesmo tempo ele contava coisas assim da sua vida. E nós tínhamos terminado os sinais, as conversas, começando a estudar o propósito da vida. E certo dia eu chamei ele e digo, olha, vamos dar um passeio? Já, porque ele falava para mim que ele não orava porque não sabia, né? E o Bruce tinha uma vez me ensinado a gente a orar, abrir a Bíblia, né? Olha, uma boa maneira da gente ensinar as pessoas a orar é a gente ler um versículo da Bíblia e pedir para orar em cima desse versículo. E eu me lembro que eu levei ele até para um local aqui, que eu, de vez em quando eu gosto de pescar, na beira de um lago, né? Tem mata do lado do outro e um lago grande. E ele falou assim, olha, eu não sei orar. Eu disse, não, mas vamos tentar, né? Qualquer coisa aí, vamos abrir a Bíblia. Vamos abrir no Salmo 1º. Eu vou ler um versículo, daí eu vou orar dentro desse versículo e depois você faz o próximo e assim sucessivamente, né? Mas é interessante que para ele assim foi uma coisa fascinante, né? Ele disse, olha, de todos os estudos que a gente fez, esse foi o melhor, né? Porque ele percebeu que a gente fugia da rotina, né? Em vez de eu pegar ele e arrastar para a igreja, dizer, olha, vamos para a igreja porque você tem que ser salvo, sair dessa vida, não, eu apresentei para ele a pessoa de Jesus, um relacionamento com Deus, conversar com Deus, um diálogo com Deus. Então, assim, foi uma experiência muito bacana, né? Hoje eu não sei onde esse cidadão habita, né? Ele foi embora da cidade aqui, e eu não tive mais contato com ele depois disso, mas a semente verdadeira foi plantada. Mas só para a gente entender que a maioria das pessoas que não têm um relacionamento com Jesus, elas não sabem orar. Elas não sabem orar. Eu digo isso porque nos estudos bíblicos que a gente faz, que eu faço aqui, as pessoas não oram, né? Eu peço para as pessoas orar, as pessoas dizem, eu não sei orar. E Jesus ensinou os seus discípulos a orar, né? Como João Batista também ensinou. E isso aprofunda o relacionamento da pessoa com Deus e transforma a vida da pessoa que está orando. Então, irmãos, às vezes nós podemos aprender mais sobre oração com um novo convertido do que ele conosco, né? Como eu disse, alguns novos discípulos oram de uma maneira muito franca e aberta. Diferente de crentes cascudos, né? Que muitos deles já têm a oração decorada na mente, já o que vai fazer. E às vezes o novo convertido não, ele é sincero na sua oração, é muito franco, muito aberto, porque ele vê a oração mesmo como um diálogo ali diante do Senhor, como se eles falassem com um amigo. Foi isso que eu falei para aquele jovem lá, Eduardo, o nome dele, né? Digo, olha, Eduardo, Deus, além de nosso Senhor, nosso Criador e Pai daqueles que entregam suas vidas a Jesus, e aí ele nos adota como filho, ele também é nosso amigo. Então, não há mistério na oração. Fale com Deus como você conversa com um amigo de confiança seu, como você conversa com um amigo íntimo, porque essa maneira que Deus ele quer se relacionar e fazer parte da nossa vida, que a gente converse com o Senhor. Então, é interessante essas coisas, né? Eles oram francamente e abertamente. Então, depois, infelizmente, sem querer, eles acabam aprendendo outras linguagens religiosas ou poderia se dizer a maneira certa de orar e tira um pouco dessa liberdade de falar o que quer, né? O que pensa espontaneamente. Então, o novo convertido ele deve entender que a reverência a Deus é importante.
mas que não é preciso usar palavras bonitas. Eu digo isso sempre, né? Quando eu peço para as pessoas orar. A pessoa diz, não sei orar, não sei falar essas palavras bonitas que o pastor fala. Eu digo, olha, irmão, não se iluda com isso. Oração é uma conversa com Deus. Então, converse com Deus à sua maneira, né? Respeitosamente, você entenda que você está conversando com Deus, mas é um diálogo aberto entre você e Deus. Por causa da divisão entre padres, alguns pastores que se exaltam e os leigos, muitos acham que certas pessoas têm mais acesso a Deus do que outras. Todos temos acesso igual. Todos devem aprender a se disciplinarem para orar diariamente. Deve-se enfatizar que a oração não é para mudarmos a vontade de Deus, para que Ele faça o que nós queremos. Muito pelo contrário. A oração bíblica flui da palavra de Deus e molda a nossa vontade para conformar com a vontade de Deus. Como dizia um grande filósofo, todas as nossas orações nada mais são do que maneiras diferentes de dizer, Senhor, faça-se a tua vontade, ou faça conforme a tua vontade. Amém? Amém. Então, os propósitos desse nosso 6º estudo. Meu irmão Leandro, Hã? permita-me só um minutinho. Sim, irmão, pode falar. Como você falou da oração, da experiência, como é, né? Ou seja, sempre usar a simplicidade, é o que está no coração, né? Isso é muito importante. Eu vejo da parte também evangelização, de evangelizar. Muitas das vezes nós mapeamos um estudo ou os versos, e muitas das vezes quando a gente se prepara, assim, eu vejo nesse ponto, a gente se prepara tanto que a gente leva aquele estudo, aquela palavra já tudo certinho, não pode fugir daquilo. Muitas das vezes a gente está achando que está impressionando, mas aquela pessoa já está vendo que aquilo a gente tem decorado, aquilo não está fluindo do interior da pessoa naturalmente, né? E outras vezes você está em algum canto e de repente você é tomado de surpresa, ou seja, chega com um amigo e você fala uma palavra, ele fala outra e aquele assunto vai fluindo, ou seja, naturalmente vai fluindo. Certo de que você está usando as palavras, mas você não está mapeado naquilo que está acontecendo ali. Então, muitas das vezes, eu tenho visto que a gente tem mais resultado, né? Alcançamos mais despertar da pessoa, poxa, mas foi legal, é bom, foi ótimo as palavras. E quando a gente saímos, a pessoa diz, poxa, gostei de conversar contigo, foi legal nossa conversa. Temos, assim, eu tenho essa experiência, no caso, eu tenho essa experiência. Isso Esse que a gente precisa entender, né? Que as pessoas, elas prezam pelo relacionamento pessoal. Geralmente, quando a gente chega lá com a Bíblia na mão, ou uma apostila, e diz, olha, eu vim fazer um estudo bíblico, o conceito e a ideia que as pessoas têm é que a gente vai falar e ela vai ouvir, sem poder questionar, sem poder falar nada. Então, eu deixo muito claro, quando eu chego nos estudos, né? Eu digo, olha, meus irmãos, os nossos estudos são diálogos, são conversas. Então, fiquem à vontade para perguntar, né? Se tiver algum questionamento, alguma colocação, fique à vontade. Né? Eu não quero falar sozinho. E não são poucas as vezes, várias vezes acontece, né? De eu chegar no estudo e a pessoa dizer assim, eita, pastor, eu queria fazer uma pergunta, né? Que algo que me aconteceu durante a semana, mas aí vai atrapalhar o estudo, né? Eu digo, não, pelo contrário, né? Faça a pergunta, faz parte da Bíblia, faz parte do estudo, faz, então não tem problema não. E às vezes eu passo o tempo com a pessoa, em vez de estar estudando a apostila, lendo, folheando, eu estou conversando com a pessoa da Bíblia, explicando para ela coisas da Bíblia, relacionamento com Deus, tirando curiosidades e aquelas dúvidas, né, que a pessoa geralmente chega, você vai fazer os primeiros estudos, as pessoas vêm com um caminhão de dúvidas, né, e eles querem tirar essas dúvidas. Então, eu sempre digo isso, não se apresse em trabalhar métodos na vida das pessoas. Se a pessoa tem algo para conversar contigo, converse. Deixe que ela fale, ouça
bem, aconselhe conforme a palavra do Senhor. Se não der tempo você passar o estudo que você levou preparado naquela vez, não tem problema. Ora, agradeça a Deus pelo momento que você teve com aquela pessoa e você já fica certo de volta lá na próxima semana. Você não vai ganhar somente a confiança daquela pessoa. Você vai ganhar o respeito dela também, né? Porque as pessoas, elas gostam de ser ouvidas. E não somente de ouvir, né? Então, é interessante isso. Mas, bem, voltando aqui, né, aos propósitos desse nosso estudo, primeiro, comunicar que o novo discípulo ele tem o mesmo acesso a Deus do que qualquer outro discípulo. Segundo, entender a maneira certa para orar em submissão a Deus. Terceiro, entender os elementos da oração. E quarto, estabelecer o novo discípulo em sua vida de oração. Ok? Então, lembrem-se disso. Oração é uma conversa espontânea e franca com Deus, que leva os nossos desejos e pensamentos a serem conforme a vontade do Senhor, e não conforme a nossa. Eu lembro de uma frase, né, que eu ouvi outro dia na rede social, alguém dizendo: Senhor, eu te agradeço por acordar em mais esse dia. Que o Senhor abençoe esse dia, que eu faça tudo que agrade o Senhor, e que as minhas orações, os meus pedidos, seja igual à tua vontade. E se forem diferentes, que prevaleça a vontade do Senhor. Irmãos, existe oração mais sincera do que essa? Olha, diferente, né? Do que a pessoa dizer: Senhor, eu quero isso, Senhor, eu quero aquilo. Senhor, eu já ouvi pessoas dizer: Senhor, eu quero isso, eu não aceito diferente. Eu não aceito outra coisa, né? Só quero dessa forma. Então, onde está a submissão? Onde está o reconhecimento de que é Deus quem manda e não nós que mandamos em Deus? Então, a ideia da oração é essa, né? Olha, Senhor, que a minha vontade, meus desejos, as minhas necessidades sejam também a tua vontade. Mas se forem diferentes, que prevaleça a vontade do Senhor. Porque a gente sabe que Deus ele sempre vai ter o melhor para nós, ainda que no primeiro momento a gente não consiga compreender que o melhor de Deus, muitas vezes, no momento que está acontecendo na nossa vida, parece ser o pior. Quantas coisas aconteceram na nossa vida, desde que nós nos convertemos, que nós entendemos que aquilo ali era castigo recaindo sobre nós, e que hoje a gente olha para trás e a gente vê que aquilo de fato foi bênção na vida da gente, e não castigo, não maldição. Então, assim, às vezes a gente não entende na hora que está acontecendo, né? A gente vai entender depois. Não é isso, Modesto? Modesto tem história para contar que dá um livro. Acredito que todo crente, né? Amém. Mas bem, o versículo-chave é Filipenses 4, do 6 a 7, né? E tem algumas lacunazinhas aqui. Quando nós estamos ansiosos, nós devemos fazer o quê? Orar. Diz Filipenses lá, o versículo é: não andeis ansioso por coisa alguma, em tudo sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições. Ou seja, ao invés de ficar ansioso e preocupado, orem, coloque nas mãos do Senhor. Quando oramos, devemos também fazer o quê? Orar. Confiar, agradecer. Né? Agradecer. Olha o que diz o versículo lá, ó. Primeiro, quando estão ansiosos, orem, né? Pela oração e pela súplica com ação de graça. Agradeça, né? O resultado será o quê? A paz de Deus em nossas vidas, como diz o finalzinho aí do versículo, né? E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará os vossos corações e as vossas mentes em Cristo Jesus, nosso Senhor. Então, irmãos, quando duas pessoas têm intimidade, o relacionamento dessas pessoas não é marcado por encontros para sentarem e conversarem. Elas convivem e fazem muitas coisas juntas. Elas conversam enquanto caminham, se divertem ou trabalham. É claro que a nossa comunhão com Deus é diferente
daquela que temos com os nossos amigos. Afinal de contas, ele é o Deus do universo. Nunca devemos banalizar a nossa amizade com Deus, mas reverenciá-lo em tudo. É importante mantermos um tempo para focalizarmos na comunhão com Deus. Porém, a nossa amizade com Ele não deve se resumir apenas nesses momentos. Pessoas religiosas rezam, quer dizer, a maioria das pessoas considera que a oração é um tempo em que chegamos com uma lista de desejos, pedindo a Deus que faça o que achamos que nos dará satisfação. A oração verdadeira envolve leitura da Bíblia, adoração e momentos em que simplesmente conversamos e escutamos a voz de Deus. Por isso, a primeira disciplina que nós apresentamos das 7 disciplinas espirituais foi ouvindo a voz de Deus, ou seja, a palavra. A segunda disciplina foi achando satisfação em Deus, ou seja, a adoração. A nossa satisfação não está naquilo que Deus pode nos dar, mas no próprio Deus. Oração é acharmos a intimidade com Deus para as nossas vidas. Pastor Leandro, Sim? tem uma coisa para colocar nisso aí, né? Quando eu fui participar de um estudo com o pastor daqui, ele falou justamente sobre essas coisas, né? Sobre pessoas que também são utilizadas de poder em curas, assim, ou até, por exemplo, pessoas que pedem a imagem e muitas vezes pensam que uma imagem é só um pedaço de barro, não vai dar essas coisas, mas vai lá, elas pedem e acontece. Então, muitas das coisas que são pedidas e acontecem na vida das pessoas. Mas ele fala que o cristão não deve buscar pelo aquilo que dá resultado, mas aquilo que é a vontade de Deus. Também tem uma história muito interessante lá de um senhor que ele contou, meu tio. Ele falou que uma pessoa foi mordida por uma cobra, aí foi levada parece um macumbeiro, não sei. Aí essa pessoa, ele chupou onde a cobra mordeu, ele chupou tudinho o negócio dela, entendeu? Com ele mesmo. Aí ele falou para ela, olha, pode ir, você está curada. E você sabe onde a cobra te mordeu? O local? Ela falou que sim. Vá até lá, e quando você chegar lá, ela vai estar morta. E ela foi, e a cobra estava morta. Aí nessas coisas, muitas das vezes Deus dá o poder, espírito enganador sobre essas coisas aí. Quer dizer, mas o cristão, em relação a isso, deve se permanecer em que, não que dê resultado, como já foi falado, mas que seja a vontade de Deus. Amém, meu irmão. É uma história interessante, né? Mas a Bíblia diz que o diabo também faz prodígios e sinais, né? Então não é para a gente se espantar, né? Já ouvi relatos também incríveis, assim, até difícil de acreditar, mas a gente sabe que é verdade, né? Ok. Vamos lá, vamos continuar aqui. Né? Irmãos, o sucessor de Moisés, após a sua morte, foi Josué. Depois que eles saíram do Egito e peregrinaram por 40 anos no deserto, sob a liderança de Moisés, Josué levou os judeus para entrar na terra prometida e conquistar aquela terra. Deus deu um recado para Josué. Deus disse, Josué, não deixe de falar as palavras deste livro da lei e meditar nelas de dia e de noite, para que você cumpra fielmente tudo o que nele está escrito. O Senhor não mandou Josué apenas ler a palavra de Deus, mas orar e meditar no que estava escrito na lei. Deus queria que Josué compartilhasse com outras pessoas aquilo que ele havia aprendido do Senhor através da sua palavra e da oração.
Deus mandou que Josué destruísse as cidades das pessoas que habitavam a terra e não tomasse nada dos objetos dali. Os judeus, nesse momento, enfrentariam seu primeiro obstáculo. Uma grande cidade com muralhas muito altas e fortes foi o primeiro obstáculo. Josué orou e o Senhor mostrou que estava com ele nessa batalha. Os judeus cercaram a cidade e apenas marcharam ao redor dela por 7 dias. No 7º dia, depois de rodear a cidade 7 vezes, eles simplesmente gritaram e as muralhas caíram. Assim, os judeus conseguiram uma milagrosa vitória. E pelo fato de que venceram essa batalha, Josué ficou confiante em si mesmo e não orou mais. Por isso, Josué mandou somente uma parte do seu exército contra uma pequena cidade, chamada Ai. Ele pensou que seria algo muito fácil, mas o exército de Israel foi derrotado. Isso levou Josué a orar. Ele e seus líderes se prostraram perante o Senhor por um longo tempo. Também ficaram com medo de que os exércitos das outras nações soubessem da facilidade com que foram derrotados. Em sua oração, Josué expressou seu medo de ser cercado e eliminado pelos inimigos. Deus falou para Josué: levante-se, porque você está aí prostrado. Israel pecou. O motivo pelo qual Israel havia sido derrotado era porque um dos judeus havia tomado ouro, prata e uma roupa que Deus tinha proibido que eles tomassem. Assim, o pecado de um homem causou a derrota de um exército inteiro. A razão pela qual isso não havia sido detectado foi porque eles não oraram antes da batalha. E uma vez derrotados, Deus não queria agora a oração, mas sim a ação. Quando finalmente trataram o pecado, eles consultaram o Senhor e venceram a batalha contra a cidade de Ai. Quando ouviram sobre a derrota de Jericó e Ai, algumas pessoas de Gibeon chegaram vestidas com roupas velhas e com suas sandálias gastas. Eles disseram: seus servos vieram de uma terra muito distante por causa da fama do Senhor e seu Deus. Somos seus servos. Façam um acordo conosco. Irmãos, o fato é que Deus já havia dito para os judeus que eles não deveriam fazer qualquer acordo com os habitantes daquela terra. Porém, os líderes dos judeus, examinando a roupa, as sandálias e as provisões, concluíram que a viagem daquelas pessoas tinha sido mesmo uma longa viagem. E com certeza tinham vindo de um lugar bem longe da terra. Sem consultar o Senhor, Josué fez um acordo com eles. Se tivessem primeiramente orado, ao invés de confiarem em suas próprias avaliações, eles teriam reconhecido a mentira. Esse grupo de pessoas se tornou um tropeço para o povo de Deus. Mas por causa desse acordo, Israel não pôde fazer nada para se livrarem deles. Que ensinamento incrível, né? Quando nós deixamos de orar, é porque nós estamos confiando nos nossos próprios recursos ou em nossas próprias avaliações das coisas. A oração, ela nos leva a dependermos mais de Deus e a vermos as coisas pela perspectiva dele. Quando Josué orou, ele dependia de Deus e por isso o Senhor foi glorificado. Mas quando Josué se tornou autoconfiante, ele deixou de orar e sofreu as consequências. Então, só para a gente se situar o quanto a oração é importante na vida do crente e nunca vai deixar de ser. Ok? Esse texto se encontra no livro de Josué, nos capítulos 6 a 9. Né? Ok? As perguntazinhas. Josué venceu a batalha contra Jericó. Jericó, mas ele perdeu a batalha contra
Ai. Ai. Segundo, Josué foi enganado pelos gibeonitas porque ele não Orou. orou. Terceiro, ele não orou porque se tornou Confiante? Autoconfiante. autoconfiante e não dependeu de Deus. Agora, considerando a sua vida, quais as respostas das suas orações vocês têm visto? Quem vai responder essa? Como é a pergunta para o pastor? Qual a resposta das suas orações que você tem visto? No nosso crescimento espiritual, né? No despertar de conhecer a palavra de Deus e ver coisas maravilhosas que o Senhor tem feito. Inclusive, esse texto daí, de Josué, eu estava lendo recentemente e me chamou a atenção mesmo isso aí, que foi uma destruição ali por causa da autoconfiança dele, né? E depois ele se arrependeu. A oração é importante. E Deus tem respondido às nossas orações através da gente ver o testemunho dos nossos filhos, né? Eu estou falando de mim, né? Na minha vida espiritual. Então, o Senhor tem mostrado a transformação na vida dos meus filhos, tenho orado com eles, né? E por eles também, pela nova geração que o Senhor tem me dado, e também eu vejo, e hoje mesmo eu fiquei maravilhada que eu estava orando por alguma coisa de uma família, e eu estava dizendo, Senhor, me dá oportunidade, porque era uma família difícil de chegar, e eu não sabia como fazer. E eu, umas 2 semanas atrás, estava orando, e eu disse, Senhor, me dá oportunidade. Abre as portas, porque eu não sei como fazer, Senhor. E hoje mesmo, eu cheguei perto da casa, timidamente, e a mulher me chamou e pediu que eu orasse por ela. Sabe, eu fiquei maravilhada, disse, olha, meu Senhor, eu chorei, sabe? E às vezes a gente diz assim, pede para o Senhor, e quando ele vê, a gente fica bobo, né? Aí, sim, te acomoda, não foi isso que você pediu? Eu respondi, então, eu me alegrei demais, e foi melhor do que eu pedi. Ela já pediu, olha, venha aqui na minha casa, traga um chá, eu mesmo vou fazer o chá, e vou para servir vocês, e sabe, eu fiquei maravilhada de ter acontecido assim, essas coisas. Então, é muito importante realmente a oração. Agora, nesse estudo que você está dando, por exemplo, a gente faz mais a oração, só orar, né? Mas aqui está dizendo na apostila, e você explicou bem, que a oração, ela é seguida da palavra de Deus, né? Você lê. Então, eu não estava atenta assim para esta questão, né? De estar orando e também fazendo aquele momento realmente secreto seu com Deus, com reverência, né? Não é um momento banal, não é um momento, né? Realmente adorando a Deus e também tendo aquele cuidado que não é uma coisa banal, é aquele momento. Então, às vezes, a gente, é muito fácil de, na oração, a gente brincar, Senhor meu Deus, não sei o quê, né, rápido. Então, é bom atento a essa parte que foi falada aí na aula de hoje, de que a gente tem que estar a oração atrelada à palavra de Deus, né, nossos momentos devocionais, particulares, é muito importante. Deixa eu falar outra pessoa aí. Outro colega pode falar aí. Só um detalhe que a senhora mencionou aí, um ponto interessante, né? A gente não orar correndo. Imaginar que as pessoas que tem alguém correndo atrás da gente, eu até mencionei uma vez conversando aqui com algumas pessoas da igreja, a gente sempre pergunta, né, irmãos, vocês oram à noite antes de dormir? Que as pessoas oram. Eu digo, olha, mas vocês oram mesmo de verdade? Ou vocês começam orando em pé e já caminhando em direção à cama, né? Senhor Deus, eu te agradeço por esse dia. O amém já termina de olho fechado e enrolado, não vem só.
É a oração relâmpago, né? Vai no banheiro escovar os dentes e já vem orando de lá para não perder tempo. Aí já vai tentando o amém, já tá de olho fechado e enrolado. Então, Olha, às vezes eu faço isso. As confissões aparecendo. Eu sou professora aí. O tempo é horrível e o cansaço. Mas, olha, a gente sabe a correria, né, o dia a dia, todo mundo tem correria, mas é importante a gente reservar esse tempo para Deus mesmo. Um tempo só nós com Deus, por mínimo que seja. Mas aquele tempinho mesmo que a gente se desliga do mundo, se desliga de tudo e se conecta só ao Senhor. Porque antes de dormir, 5 minutinhos, 10 minutinhos, eu acredito que a gente aguenta, por maior que seja a correria do dia. Porque é um encontro, né? Um encontro com uma pessoa especial, né? A gente não vai se encontrar com alguém e falar com uma pessoa assim, olhar no rosto e sair correndo. Então, com Deus a gente faz isso, né? Né? Pois é, acontece, né? A próxima pergunta. Durante as suas orações, você mais pede ou mais agradece e louva ao Senhor? Agradece, né? Eu tenho certeza que agradeço. Maioria, né? Por unanimidade, mas a gente sabe que tem outros grupos que só ora para pedir, né? Faz uma revista de venda daquela de fazer pedido. O próximo. O que você está aprendendo da palavra de Deus? O aprendizado que eu tenho tirado é que, além da confiança, né, que nós não temos que ter em si próprio, não esquecer que nós ainda não chegamos, nós ainda não alcançamos nada, como Paulo relata, né? Ou seja, nós temos que prosseguir. Esse para mim, hoje, é o aprendizado. Mesmo que eu chegue, estou na igreja, estou orando, estou estudando, mas isso não significa que eu já alcancei ou vou alcançar, não. Tenho que prosseguir, né? Então, o aprender para mim é isso, no permanecer aqui firme. Amém. Eu faço das palavras do nosso colega aí as minhas, a mesma coisa também. Nessa aula agora, esse exemplo de Paulo, ainda não tinha tentado, né, que ele mesmo, tendo uma vida regrada, que aos olhos dele era perfeita, mas ele tropeçou e ele prosseguiu. E às vezes eu tenho um temperamento assim muito pessimista, não vai dar certo, não sei, sabe? Então isso para mim foi uma aula de alento, de reparar no exemplo de Paulo, e dizer, não, esquecer das coisas para trás, né, e prosseguir e depender de Deus. E o que mais importante que você falou é que nós não somos perfeitos. Então eu me cobrava muito, sabe? Porque acho que tinha conhecimento mais da palavra de Deus, e então eu tinha que ser perfeita, eu tinha que estar ali sendo uma boa cristã, e o Senhor me mostra agora que eu não sou perfeita, e eu vou, e não deixar que as coisas do passado me façam parar no tempo, né? Amém. Verdade. A gente precisa lembrar o exemplo de Paulo, né? Paulo, quando ele era um religioso fariseu, ele se considerava um homem santo, né? Até melhor do que as outras pessoas. E quando Paulo encontra Jesus e se torna cristão, ele diz, eu me considero o pior de todos os pecadores agora. Ele começa a enxergar o tanto de erros que ele tinha na vida, e mesmo assim ele se achava melhor do que os outros, né? Perfeito. Então, a gente tem muito a aprender com a vida de Paulo e a experiência dele com Deus, né? Mas bem, meus irmãos, é uma satisfação, sempre um prazer imenso a gente estar reunido aqui. Nós finalizamos aqui a nossa aula de hoje. Que Deus abençoe grandemente a vida de vocês, e se Deus nos permitir, até a nossa próxima aula.